Meus queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite aos amados, boa noite àqueles que estão conosco, bem como também àqueles que estão nas suas casas, estão assistindo a nossa live pelo canal do YouTube, quem sabe até um outro dia depois deste domingo, talvez você que está aí navegando pela internet atrás de um conteúdo que possa abençoar a sua vida. Então, que Deus te abençoe tremendamente. O que é que a Igreja Batista tem a dizer para os nossos queridos convidados? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria convidar os queridos a abrirem as suas Bíblias para o livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, e nós leremos do versículo 31 até o versículo de número 54. É o texto que estaremos meditando nesta noite. É uma história muito bonita, é uma história muito profunda, é uma narrativa cheia de lições, cheia de ensinamentos. Eu gostaria que você meditasse. É uma história que você já, com certeza, já escutou. A história que envolve Davi e o gigante Golias. Então, eu gostaria de pedir a sua atenção, que você pudesse prestar atenção nos detalhes dessa narrativa, dessa história, e vamos tirar lições preciosas para as nossas vidas. Então, 1 Samuel, capítulo de número 17, leremos do verso 31 ao verso de número 54. Acredito que você também pode acompanhar aqui no nosso telão. Eu estarei usando a versão NAA, então se os irmãos puderem colocar. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra este filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este teu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e o livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este teu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: eu não posso andar com isso, porque eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão,
foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço, ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: venha aqui, que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alfoge, tirou dali uma pedra e, com a sua funda, atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se cravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. E não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram o que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate, até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles. E o verso 54, Davi pegou a cabeça do filisteu e a lançou, ou a levou para Jerusalém. Porém, as armas dele, Davi colocou em sua própria tenda. Que Deus aplique esta porção em nossos corações. Um texto até um pouco comprido, mas uma história muito bonita, uma história muito cativante. Acredito que você viu, ao entrar hoje no templo, que nós estaremos falando nessa noite sobre o que fazer diante dos grandes obstáculos da vida. O que fazer diante dos grandes obstáculos da vida. É muito bem certo, meus irmãos, meus amigos, que a nossa vida, ela é marcada por obstáculos. E nós queremos dizer que os obstáculos, eles estão por todos os lugares. Os obstáculos, eles nos encurralam e aparecem de várias partes, de várias áreas. Então, talvez você que chegou aqui nessa noite, você esteja enfrentando um obstáculo difícil de ser superado. Talvez você que entrou aqui nessa noite esteja vivendo um grande obstáculo na sua vida, porque os obstáculos são vários. Para muita gente existe o que nós chamamos de obstáculos do medo,
que faz com que as pessoas sejam paralisadas e elas percam os seus sonhos e as suas potencialidades. Quantas pessoas não se movem do canto porque tem medo de errar, tem medo de não conseguir, tem medo de fracassar, tem medo de não ir seguir em frente. Ainda tem aqueles obstáculos que são formados pelos traumas, que muitas vezes atravessam a vida das pessoas, causando sofrimentos e amargura por muitos anos. Tem pessoas que têm traumas de infância, trauma muitas vezes por ter sido abusada, trauma por ter vivido uma família desestruturada, talvez um trauma por uma palavra maldita, talvez um trauma por um ato de violência. Então, para muita gente, os traumas são verdadeiros obstáculos. Para alguns outros obstáculos podem ser uma depressão, que acometeu uma pessoa que não sentia nada, que era feliz, que talvez até assim, rapaz, esse negócio de depressão, eu acho que isso é coisa que as pessoas estão inventando, deve ser coisa dessa moda, deve ser coisa desse mundo moderno. E muitas vezes a depressão bateu na vida dessa pessoa, ela se enclausurou, essa pessoa tirou o sorriso dos seus olhos, o sorriso da sua boca. Essa pessoa, por causa de uma depressão, essa depressão trouxe à sua alma profundos sofrimentos. A pessoa deixou de acreditar na vida, a vida perdeu o brilho, a vida perdeu a cor. As pessoas muitas vezes se paralisaram, perderam a esperança, perderam a vontade de trabalhar, a vontade de estudar, a vontade de prosseguir. Então, para muitas pessoas, talvez um grande obstáculo que ela esteja enfrentando seja uma depressão. Ah, pastor, estou tomando remédio, mas ainda não tenho superado isso. Isso tem me causado dores profundas. Talvez, para outros ainda, talvez um grande obstáculo seja os vícios. Talvez o vício da droga, o vício da pornografia, o vício do jogo, ou então outros vícios qualquer, que muitas vezes esse vício tem tirado a saúde da pessoa, tem tirado a sua riqueza, tem tirado os seus bens, tem tirado a sua credibilidade e tem tirado até mesmo a sua socialização. Então, talvez para algumas outras pessoas, um outro obstáculo que a pessoa tem é o obstáculo que é o medo de doenças. Parece uma coisa simples, mas tem muita gente que vive um pavor constante, que é o medo de ficar doente. E por isso, e principalmente nesse período, de pandemia, as pessoas elas estouraram psicologicamente falando, porque tem medo de doença, tem medo de ficar doente, tem medo de adoecer, tem medo de morrer. Então, por tanto medo que as pessoas algumas vezes têm de adoecer, elas acabam adoecendo mesmo. Ainda tem aqueles que talvez estejam passando pelo obstáculo dos problemas financeiros. Talvez alguém aqui tenha perdido o emprego, talvez as contas saíram do equilíbrio, talvez a pessoa começou a dever a agiota, talvez a pessoa começou a tomar dinheiro emprestado, talvez os seus bens estão sendo subtraídos, e muitas vezes a pessoa diz: eu estou passando por um grande obstáculo, que é justamente as dívidas. Eu vivo uma grande dificuldade financeira. Talvez para alguns outros, o grande obstáculo que ele tem enfrentado na sua vida, talvez seja um problema na família, talvez seja uma crise conjugal, talvez seja um relacionamento difícil com o filho, talvez um relacionamento difícil entre marido com a mulher, talvez é o risco de uma separação, talvez é o risco de um divórcio, talvez é um lar abalado pelas brigas, pelos conflitos, pela falta de entendimento. Ah, pastor, o meu grande obstáculo é o meu relacionamento familiar. Talvez alguns outros digam assim: ah, pastor, os meus obstáculos, o senhor não falou nenhum deles aí. E eu sei que pode estar acontecendo, que eu citei aqui alguns obstáculos, mas talvez nenhum deles você esteja vivendo.
talvez você esteja enfrentando outros. Talvez você esteja enfrentando os seus próprios obstáculos, que você acha que são grandes demais para você superar. Quando nós olhamos para esse texto que nós lemos nessa noite, nós temos um grande obstáculo que foi levantado para o povo de Israel. E aqui, olhando para esse texto, nós observamos um grande obstáculo que foi enfrentado pelo povo de Israel, e ao mesmo tempo nós encontramos a solução para que aquele obstáculo pudesse ser resolvido. Então, nessa história muito bonita, muito profunda, que conta o duelo, a briga entre o gigante Golias e o Davi, que na época ainda não era rei, era rei, mas não era um rei coroado, era um rei, mas Saul ainda estava no poder. Então, nessa disputa que nós encontramos, registrado aqui nesse texto, nós vemos claramente atitudes que nos ajudarão a vencer os grandes obstáculos da nossa vida. Talvez você que está aqui nessa noite, você diga assim: pastor, eu não conheço muito bem essa história. A história é simples. O povo de Israel estava em guerra com o povo filisteu, e que você vai encontrar no Velho Testamento em várias situações, o povo de Israel brigando, disputando, guerreando contra esse povo inimigo chamado filisteu, e naquele momento estava travada uma guerra, Israel no monte, um vale no meio, os filisteus no outro monte, e dali começaram um confronto, e do lado dos filisteus, de repente aparece um gigante, um armário embutido, um gigante. A Bíblia começa a destacar um pouco as suas características. Era um homem que tinha aproximadamente a altura de uma cesta de basquete, aproximadamente uns 3 metros de altura. Era um camarada que usava uma couraça, usava uma armadura tão indestrutível que pesava aproximadamente uns 60 quilos. Ele usava uma espada que somente a espada pesava entre 6 a 8 quilos. E esse filisteu, esse incircunciso, esse pagão filisteu, chegou, convocou a Israel e disse: olha, eu quero fazer uma proposta para vocês. Eu quero que vocês escolham aí um campeão de vocês, que lute comigo, e se eu ganhar essa luta, vocês serão nossos escravos, e se eu perder para esse campeão de vocês, nós, os filisteus, nos tornaremos escravos de vocês. A minha proposta é essa. E diz que este homem, que esse gigante, ele afrontava a Israel todos os dias, pelo menos 2 vezes. E diz que ninguém dizia nada. Diz que o povo se calava, diz que o povo tremia de medo. Ou seja, Israel estava agora diante de um grande obstáculo. Era uma pessoa que estava afrontando Israel, era um gigante, era um homem poderoso, era um camarada experiente na guerra, era um camarada que não perdia batalha, coisa nenhuma. E Israel ficou acovardado, amedrontado, diante deste grande obstáculo. De repente também, apareceu lá naquele arraial dos judeus, dos israelitas, um moleque, um pivete, um ruivo, um moleque, um jovem, chamado Davi. Davi foi lá nesse arraial para levar comida para os seus 3 irmãos que estavam na guerra, os seus 3 irmãos mais velhos. Quando Davi chegou, ele disse: rapaz, eu estou estranhando aqui esse negócio, parece que aqui não está acontecendo nenhuma guerra, é todo mundo calado. Aí alguém deve ter chegado para Davi: Davi, fale baixo que o negócio aqui não está bom. Isso o que está acontecendo? Homem, tem um gigante aí, tem um armário embutido, esse homem parece um prédio de 2 andares, esse homem chega aqui, esse homem tem ameaçado a gente, esse homem está cantando de galo, esse homem convida qualquer pessoa do nosso meio para lutar, e não aparece ninguém. Esse homem tem cantado de galo, esse homem tem afrontado a Deus, e nós estamos aqui acuados.
o próprio rei Saul, que é um homem muito alto, está bem caladinho. O rei Saul disse, se aparecesse aqui no nosso meio, alguém que lutasse com esse gigante, ele dava uma das suas filhas para casar com ele, dava muitas riquezas a ele, e tem mais, e a família dele jamais pagaria imposto em Israel. Mas aqui está todo mundo calado. Aí daí o Davi se levanta como um homem de Deus, se propõe lutar com esse gigante, luta com esse gigante e prevalece, e vence. Então, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para os detalhes desse texto, nós encontramos as atitudes que Davi, ele tomou, que foram cruciais, que foram fundamentais, para que ele vencesse aquele grande obstáculo que tinha se levantado no meio do povo de Deus. Eu acredito que também são as mesmas atitudes que eu e você, nós precisamos ter para vencer os obstáculos que têm se levantado na minha vida, na sua vida. É as mesmas atitudes. Talvez alguém perguntou, pastor, que atitudes são essas que o Davi ele tomou para derrotar aquele gigante, para vencer aquele grande obstáculo em sua vida? Em primeiro lugar, o Davi, ele não fugiu, mas ele enfrentou o gigante. O verso de número 32, Davi disse a Saul, que ninguém desanime por causa dele, este teu servo irá e lutará contra esse filisteu. Gente, quando eu li esse texto, quando eu comecei a pesquisar esse texto, aqui nós encontramos uma atitude tomada por Davi. Davi, ele não fugiu. Davi, ele poderia muito bem ter dito assim, o que está acontecendo aí? Rapaz, tem um gigante aí que está amedrontando todo mundo. Davi poderia ter dito assim, gente, está aqui a merendinha de vocês, tchau, vou ali, hein? Fui. Então ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter, rapaz, eu tenho lá em casa uma entrevista marcada, eu tenho uma live para me realizar, eu tenho um bate-papo no WhatsApp com meus amigos, eu preciso dar uma escovada no pelo das minhas ovelhas, na lã das minhas ovelhas, desculpe, eu não posso ficar, eu tenho uma hora marcada. Então observe que Davi, ele não fugiu daquele obstáculo. E ele disse assim, e tem mais, e eu não quero que vocês desanimem. Porque você que está me vendo nessa noite, você sabe que quando bate um obstáculo na nossa porta, em qualquer área, uma das primeiras coisas que a gente faz, gente, é desanimar. A gente desanima, a gente perde a vontade de vir para a igreja, a gente perde a vontade de orar, a gente quer murmurar de Deus, a gente acha que parece que atirou pedra na cruz, parece que Deus não olha para a gente muitas vezes desanima de tudo. Aí Davi disse, olha, eu quero dizer uma coisa, Saul, eu quero dizer a você que eu não quero que ninguém desanime, porque eu vou lutar com esse gigante filisteu. Alguém poderia dizer assim, pastor, quais são os detalhes que mostram por que Davi ele não fugiu da batalha? A primeira coisa que eu encontro nesse texto, que fez com que Davi ele não fugisse, mas que ele enfrentou o gigante, é que ele acreditava que aquele obstáculo poderia ser vencido. Quando Davi escutou aquela conversa, disse, como é a conversa? Como é a conversa aí? Pois é, aqui esse gigante, ele tem cantado de galo e está assim, ninguém pode vencer não. Aí Davi, no seu coração, sabe uma coisa? A gente pode vencer esse obstáculo, a gente pode vencer esse gigante, a gente pode ser vitorioso nisso que está acontecendo. Foi a primeira coisa que nós observamos aqui. O verso 26 diz assim, então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Observe que o Davi, ele não recuou, ele não retrocedeu, ele não saiu, ele não se amedrontou, não se acovardou como os outros, porque ele acreditava que poderia vencer aquele obstáculo. E eu queria fazer uma aplicação.
para você, para mim que está aqui. Que quando a gente prega, né, parece, algumas vezes a ideia é que aqui na frente está pregando um homem que não tem problema, que não passa por lutas, que não passa por dificuldades, que não chora, que não passa por dificuldade. Não, todos nós passamos por obstáculos. Então sabe o que é que nós precisamos aprender aqui, gente, nesse primeiro ponto? É que a gente não deve desanimar quando as dificuldades baterem na nossa porta. Ah, pastor, agora eu fico imaginando, por que é que algumas vezes, quando alguém passa por uma grande luta, muitas vezes o camarada vai encher a cara, vai se drogar, quando passa por qualquer probleminha familiar, na cabeça dele, é melhor um divórcio, é mais fácil se divorciar, é mais fácil se separar do que lutar pelo casamento. Tem gente que desanima, então nós não devemos desanimar quando a luta bater a nossa porta, quando os obstáculos estiverem diante de nós. É a primeira coisa que nós aprendemos com Davi nessa noite. A segunda coisa que fez com que Davi ele não fugisse é que Davi ele olhou para as suas experiências com Deus. O versículo do verso 31 ao verso 37, quando ouviram falar que Davi estava querendo lutar com aquele gigante, alguém disse, vamos ali Davi, falar com o rei Saul, ele está ali escondido, é bem molezinho, só tem tamanho, é que nem machixe, quanto maior, mais ruim. Então quando chegaram assim, Saul, tem um rapaz aqui, é um pivetezinho já, eu não queria nem trazer ele não, mas ele quis vir. Aí quando Davi chegou, aí começou a falar com Saul, aí disse, Saul, é o seguinte, eu vou lutar com esse filisteu, eu vou lutar contra esse pagão, contra esse incircunciso. Aí Saul disse, homem, Davi, fique na sua, você é muito jovenzinho, aquele gigante ali, aquele gigante, ele é especialista em batalhas, desde a mocidade dele. Aí Davi disse assim, Saul, deixa eu contar aqui para você uma historinha. Eu quero dizer que uma vez, eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, e de repente, quando aparecia um leão, aparecia um urso, que pegava um cabrito, que pegava uma ovelha, eu ia lá, Saul, eu pegava aquele urso, eu pegava aquele leão, e eu tomava aquela ovelha das garras dele. Quando aqueles animais, quando aquelas feras, eles vinham contra mim, eu pegava aqueles animais, golpeava eles e matava eles. Eu quero dizer, Davi, Saul, que eu tenho experiência com Deus. Eu estou olhando aqui para as minhas experiências. Ele disse, eu quero dizer a você, Saul, assim como Deus me deu vitória contra aqueles ursos, contra aqueles leões, o mesmo Deus vai me dar vitória contra esse gigante filisteu. Algumas vezes, gente, a gente precisa aprender, né? Eu não sei se já acontece com você, mas algumas vezes acontece comigo, sabe o quê? A gente passa por uma grande luta, a gente passa por uma grande dificuldade, a gente passa por um grande obstáculo, a gente fica com medo, a gente se abate, a gente chora, a gente perde sono, aí daqui a pouco a mão de Deus aparece, aí Deus soluciona aquele problema, a gente passa por aquela luta. Quando a gente vai passar por uma outra luta, o que é que deveria acontecer? A gente deveria pensar assim, rapaz, eu vou ficar na minha, sossegado, vou dormir tranquilo, porque assim como eu venci essa batalha passada, o meu Deus vai me dar vitória nessa também. Aí parece que a gente esquece, aí a gente sofre tudo de novo, a gente chora tudo de novo, se abate tudo de novo, a gente esmorece tudo de novo, parece que a gente não lembra daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Outra coisa que fez com que Davi ele não recuasse, ele não fugisse, é porque ele tinha fé em Deus, gente. O verso 37 diz assim, aí Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vá, que o Senhor esteja com você. Talvez ele disse assim, vá, Deus tem misericórdia de você, que Deus tenha pena de você, se encontrar com aquele gigante. Eu sei que naquele momento, o Davi, ele não fugiu, porque ele sabia, ele tinha fé,
que Deus poderia mudar a sua história, que Deus poderia vencer aquele grande obstáculo e aquele povo ser vitorioso. É isso que nós precisamos fazer também. É a gente observar assim, se eu olhar para as minhas forças, se eu olhar para a situação, se eu for olhar para o tamanho do gigante, se eu for olhar para o tamanho do obstáculo, eu vou morrer. Mas nós não devemos fitar os nossos olhos no tamanho do obstáculo, no tamanho do gigante, mas nós devemos colocar a nossa mente, os nossos olhos, no tamanho do Deus que nós temos. É porque algumas vezes nós nos comportamos como anãos espirituais. Parece que a gente algumas vezes se comporta desse tamanho, gente. Parece que a gente não tem fé. Parece que a gente não tem um Deus maravilhoso que pode mudar a história. A gente algumas vezes vai para o médico passa uns exames, aí o médico olhou assim, pediu uma chapa, pediu um raio-x, aí o médico olha lá o raio-x do seu pulmão, aí tem uma manchinha, uma coisinha de nada. Aí o médico chega e diz, olha, aqui apareceu uma manchinha no seu pulmão, uma coisinha bem simplesinha. Isso aqui pode ser algo, pode, né? Mas aqui tem tudo, 90%, isso aqui não vai ser nada. Aí, pois, tudo bem, vá para a sua casa que nós vamos fazer uma biópsia, vamos analisar direitinho, coitado. O camarada vai para casa com essa radiografia, com esse raio-x, e a gente coloca aquele raio-x em cima da mesa, aí está lá, peraí, aqui é 90% de chance de ser benigno, aí tenho aqui uns 10% de ser maligno. Ô rapaz, esse 10% aqui está me desmantelando. A gente, em vez de colocar os olhos nos 90%, esperar que o bem vai acontecer, que o bom vai acontecer, que vai dar tudo certo, a gente muitas vezes quer colocar os nossos olhos, a nossa mente naqueles 10%. Vai dar errado. Ali é um câncer, ali é um caroço, ali eu vou começar a repartir os bens dentro de casa, vou abraçar minha família, vou fazer uma viagem de despedida. Parece que a gente, algumas vezes, nós somos verdadeiros nanicos na fé. Eu vejo uma outra coisa que fez com que o Davi não fugisse, foi que o Davi ele não deu ouvidos. Eu achei isso aqui fantástico. Davi não deu ouvidos às palavras negativas. E eu coloquei aqui, vasculhando no texto, algumas palavras negativas que Davi ele ouviu, que ele poderia ter pegado o beco. A primeira palavra negativa que o Davi ele ouviu foi uma palavra do seu irmão mais velho. Quando ele chegou lá para falar com seu irmão, aí quando o irmão dele viu Davi, olha só o que foi que ele disse, no verso 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens, ele ficou irado com Davi e disse, por que você veio para cá? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Aqui começou a acusar Davi de um pastor irresponsável. Eu sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu, o que foi que eu fiz agora? Eu fiz apenas uma pergunta. O irmão de Davi, gente, que poderia ter dito, ô Davi, ainda bem que você veio, amigo. Eu estava aqui passando fome e você trouxe uma comidinha para a gente. E eu queria que coisa boa que você veio, Davi. Davi, você está aqui porque você é presunçoso, você é mau, você está aqui só para vigiar. Observe que Davi ele foi tentado a ter dado ouvidos às palavras negativas do seu irmão. Aí sabe uma coisa, eu vou embora mesmo. A gente quer ajudar e ninguém apoia. Uma outra palavra negativa que Davi não deu ouvidos, foi a palavra do próprio gigante, gente. O gigante filisteu, o Golias, no verso 42, 43 e 44, ele diz assim, o gigante olhou e vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Ou pelo menos, e pelos seus poderes, o filisteu amaldiçoou a Davi. Pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi,
vem aqui, que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Olha só, gente, olha a palavra negativa que saiu da boca do gigante Golias, tentando amedrontar Davi, tentando desanimar aquele jovem. Mas Davi, ele ouviu uma palavra negativa do seu irmão, ouviu uma palavra negativa do próprio gigante, e ele ouviu uma palavra negativa do próprio Saul, do rei Saul. Saul disse: Davi, não vai lutar com aquele homem não, você é apenas um molequinho, você é muito novinho, você não vai lutar com aquele gigante poderoso não. Gente, aqui eu aprendo uma grande lição. Quando estivermos passando por dificuldades, cuidado com aquilo que você tem escutado, cuidado com as críticas, cuidado com as mensagens negativas. O camarada está atrás do emprego: homem, deixe disso, a secretária, a gente mora num país miserável, está ruim, daqui vai ser pior mais ainda. O camarada muitas vezes está precisando de uma palavra de apoio, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de consolo. Aí muitas vezes a gente vai ouvir uma palavra de desesperança, uma palavra que desmotiva, uma palavra que tira o ânimo, uma palavra que entristece. Então, cuidado com as palavras que você escuta quando você estiver passando por uma dificuldade. E eu vou mais além. Você deve ter cuidado com a palavra que até mesmo você diz para você mesmo. Eu estava um dia desse pregando numa escola, num encontro, e eu dizendo para os alunos que as pessoas falarem mal da gente não é bom, mas tudo bem. Agora, o pior do que alguém falar mal de você é quando você começa a falar mal de você mesmo. É quando você vai para frente do espelho, aí você começa a dizer: é porque eu sou infeliz mesmo, é que eu nasci para sofrer, é porque eu sou um Zé Ninguém, todo mundo acerta e eu não acerto, todo mundo é bem de saúde, eu sou doente, todo mundo consegue prosperar na vida, eu não consigo, todo mundo conseguiu fazer a faculdade e eu não consegui fazer minha faculdade ainda, todo mundo na minha idade já tem um carro novo, eu ando num carro velho todo amassado, na minha idade, então tenha muito cuidado daquilo que você diz para você mesmo. Aqui a gente lembra, né, daquela palavra negativa lá de Êxodo 13, quando o Moisés manda os espias dar uma olhada na terra de Canaã. Aqueles espias voltam de lá com uma mensagem muito negativa: ei, vamos acabar por aqui, vamos dar meia volta, vamos voltar para o Egito, a terra lá é boa, a terra mana leite e mel, lá tem uns cachos de uva que é maior do que um homem, mas ali não dá para nós não, lá é uma terra que tem gigante, lá se a gente for, a gente vai ser fulminado, vamos voltar. Não, uma mensagem negativa. Então assim nós encerramos esse nosso primeiro ponto. Na hora que os obstáculos baterem a nossa porta, a primeira atitude que precisamos tomar é a decisão de lutar, é a decisão de seguir em frente, é a decisão de se levantar, é a decisão de não retroceder, é a decisão de não abandonar, é a decisão de eu vou lutar até o fim. Eu não vou me acovardar disso que eu estou enfrentando. Eu vou lutar porque eu sei que eu posso conseguir na pessoa bendita de Jesus Cristo. A segunda atitude que nós aprendemos com Davi nesse texto, que foi crucial para que ele vencesse aquele obstáculo, aquele gigante, no verso 38 até o 40, o Davi, ele não lutou com as armas alheias. Davi, ele não lutou com as armas dos outros. Quando o rei Saul, que foi uma das únicas coisas que presta, que eu vi o rei Saul querer fazer na vida. Quando Davi disse que ia lutar com aquele filisteu, Saul disse: homem, pelo menos vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui uma armadura muito boa, Saul também era muito grande, muito alto, aí eu vou lhe dar, Davi, eu vou colocar em você o capacete, a minha couraça, eu vou colocar a minha armadura em você, eu vou lhe dar a minha espada,
Aí eu fico imaginando, Davi bem pequenininho, era como se você chegasse numa loja e fosse comprar uma roupa para você, e o seu número, o seu 40, alguém botasse para você um 50, um 60. E ali botaram aquela ruma de peso em cima de Davi, o coitado nem andar direito podia. Aí, vai lá, Davi, Deus é contigo, varão, você vai vencer. Davi, vou mesmo, pode contar comigo. Aí Davi olhou assim, sabe uma coisa, Saul? Vamos tirar essas porcarias de cima de mim, porque não dá não. Eu nunca usei isso, eu não vou usar isso aqui. Isso aqui pode ter dado certo para você, mas isso aqui não dá certo para mim. Eu vou lutar com as minhas próprias armas, eu vou lutar do meu jeito, eu vou lutar com aquilo que eu tenho. Eu fico imaginando, né, o Davi tomando essa atitude. O Davi tomando essa atitude. Eu não vou lutar com as armas dos outros. Eu vou usar as minhas armas. É por isso que algumas vezes a gente deve ter muito cuidado. É porque fulano e tal passou por uma batalha, ele fez isso e deu tudo certo. Eu fiz e não resolveu nada. Porque aconteceu isso com fulano, ele tomou essa decisão e deu certo. Eu estou fazendo e não está dando certo coisa nenhuma. É porque muitas vezes a gente está fazendo que nem aquela pessoa que toma uma automedicação. Ela está passando por um problema, aí uma amiga dela está passando por alguma coisa parecida, aí rapaz, fulano tal ficou boa com aquele remédio, eu vou comprar um e vou tomar também. Então nem sempre um remédio que serve para um, serve para o outro. E o Davi, ele entendeu isso. Ele disse, não, eu não quero isso aqui não. Essas armas aqui não servem para mim não. Eu vou lutar do meu jeito. E é interessante que o Davi, com a sua funda, com o seu bornal, que aqui nós chamamos de bornó, com o seu bornal, com o seu alforje de pastor, ele foi lá no ribeiro, pegou 5 pedrinhas, e dali o Hernando Dias Lopes disse que até hoje, se você for lá nessa região, você ainda encontra um monte de pedrinhas redondinhas, boas para a gente atirar, não vou mais nem dizer que é para atirar em passarinho, que é errado, né? Vamos deixar os passarinhos brincando e se reproduzindo na natureza. Mas diz que até hoje tem lá aquelas pedrazinhas que você pode colocar numa funda, girar e atirar. E o Davi, você pode ler a história de Israel, você vai encontrar que algumas das tribos de Israel, principalmente da família dos benjamitas, eles eram tão habilidosos em atirar com fundas, que eles eram capazes de acertar um fio de cabelo com a funda. O Davi, ele era especialista atirando com funda. Então, eu vou encontrar aqui uma aplicação importante, não aplicação, mas um princípio importante. O Davi, ele era bom naquilo que ele se propunha fazer. Ah, pastor, eu estou passando por um desemprego grande, rapaz. Eu não tenho condições de estar dando comer a minha família, dinheiro, está faltando dinheiro, o cartão estourado. Eu tenho uns amigos, mas depois que eu estou endividado, esses amigos até me bloquearam, as pessoas estão cortando o caminho quando me vê. Aí eu, pai, mas você faz o quê? Você tem estudado? Não, rapaz, já estudei um tempo, mas parei. Eu não tenho me esforçado, eu não tenho me dedicado nesse negócio, eu não tenho me esforçado para resolver esse problema, eu não tenho me especializado, eu não tenho procurado resolver isso com mais prudência, com mais sabedoria. Pois é, aqui o Davi nos traz uma lição. Ele era bom naquilo que ele se propunha fazer. Se especialize. O Davi era bom. O Davi, lógico que o Davi, ele não confiava, que é o terceiro ponto para a gente encerrar. O Davi aqui, é uma outra atitude que ele tomou, para que ele pudesse vencer aquele gigante, é que ele não tentou vencer aquele gigante com a sua própria força. Ele tinha uma funda? Tinha, mas nitidamente ele disse, eu vou vencer aquele gigante, porque Deus, ele vai me conceder aquela vitória. O verso 45 diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Era como se Davi estivesse dizendo, você pode vir contra mim baseado na sua força,
na força da sua espada, na força do seu escudo, na sua couraça. Eu vou contra você no poder que está em Deus. Eu vou contra você no poder do Senhor dos Exércitos. Aqui nós encontramos o Davi não confiando na sua força do braço, mas confiando na força do braço de Deus. Davi, ele tinha certeza que a sua vitória, que a vitória contra aquele gigante, não viria através da sua habilidade, não viria através da sua estratégia de lançar uma funda, mas que o próprio Deus, de alguma maneira, iria providenciar para ele aquela vitória contra aquele gigante. O Davi, ele não se armou-se com as armas naturais. O Davi, ele se armou-se com as armas espirituais, meus irmãos. Não é errado a gente estudar, estude. Não é errado a gente procurar a melhor maneira, de maneira mais sábia, de resolver um problema, uma dificuldade, um obstáculo que nos atingiu. Mas a gente não pode esquecer que a nossa vitória, que a conquista, que a solução, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Então, concluindo o nosso sermão de hoje, diante dos obstáculos que muitas vezes têm nos assolado, que têm se levantado contra nós, a primeira coisa, não fuja disso, não se desespere, não queira tirar a vida, não queira abandonar a sua vida, não queira desistir dos seus sonhos. Segundo, não use as armas dos outros, procure lutar com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E em terceiro lugar, confie em Deus, que dele virá a solução, virá a vitória, virá a solução para aquilo que você tanto tem pedido, para aquilo que você tanto espera. Que Deus aplique esse texto em nossos corações.